Todos nós, independentemente, quem vem na igreja, quem não vem na igreja, quem é rico, quem é pobre, sabe, quem é culto, quem é analfabeto, todo ser humano, todos os dias, nós todos tomamos várias decisões. Nós fazemos escolhas. E essas escolhas é que vão determinar como será a nossa vida, o que vai acontecer na nossa vida. Você escolhe com quem vai se casar, se não vai casar. Você escolhe a profissão que você quer ter, o que é que você vai estudar, se você vai fazer faculdade, se você não vai fazer faculdade. Enfim, o ser humano, ele faz escolhas. Você que é pai, mãe, você sabe que até uma certa fase da vida do seu filho, você faz escolhas por ele. Você escolhe a roupa que o seu filho vai vestir. Você diz para ele: você vai comigo na igreja, eu vou para a reunião, você vai ficar na EBI. Você escolhe, mas chega uma hora que você não tem mais condições de fazer isso. É ou não é verdade? Chega uma hora que ele vai dizer assim: olha, não, agora eu quero vestir isso, eu quero comprar da cor assim, eu quero ir, eu não quero ir, enfim, porque chega um momento em que ele vai tomar as próprias decisões dele, e você não tem como impor a sua vontade, por mais que você veja ou saiba que o que ele está fazendo não é o melhor. E é assim que também acontece em relação ao Criador e à criatura, ou seja, as pessoas e Deus. Deus nos deixa a sua palavra, e na palavra dele nós encontramos toda a vontade de Deus. Tudo o que Deus quer de nós está aqui, mas ele não impõe a palavra dele, ele nos deixa a palavra. Somos nós quem vamos decidir ou não obedecer. É impossível que uma pessoa obedeça e se dê mal. Eu nunca ouvi o testemunho de alguém que dissesse: eu criei em Deus, eu obedeci a palavra de Deus e eu quebrei a cara. Você já viu? Eu nunca vi. Eu entendo que quando Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado, ele também estava testemunhando isso. Ou seja, eu nunca vi Deus falhar com alguém que o obedeceu. Se você quiser se beneficiar das milhares e milhares de promessas que há aqui na palavra de Deus, o que você precisa, não importa o seu passado, não importa quem você seja, não importa o que você fez, a sua vida vai ser transformada a partir do momento que você decidir obedecer a palavra de Deus. Claro que para isso você tem que conhecer. Como é que você vai obedecer se você não lê a Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus? E todas as decisões que você for tomando para a sua vida vão determinar como será o dia de amanhã. Se você errar em determinadas decisões, isso não vai fazer. Tem determinadas decisões que, se você errar, elas vão fazer pouca ou nenhuma diferença na sua vida. Por exemplo, hoje de manhã eu fiquei na dúvida entre colocar esse sapato e um outro. Eu acho o outro mais bonito, mas esse aqui eu acho mais confortável. Então, na hora que eu fui pegar os sapatos, eu olhei para um, olhei para o outro. Como o dia hoje está meio corrido, eu falei: sabe uma coisa, eu vou para o conforto. Mas não vai fazer muita diferença no meu dia. É uma decisão pequena. Compreende, sim ou não? Se eu tivesse decidido pelo outro par de sapatos, não faria muita diferença. Eu ficaria um pouco menos confortável do que eu estou me sentindo aqui. Você sabe que chega uma idade na vida que você prioriza mais o conforto do que a beleza. Sim ou não? A vaidade vai com a idade. Vaidade.
Mas assim também, você decidiu que roupa você ia vestir. Tem hora que você fala assim, como é que está o tempo? Ponho blusa ou não ponho? Vou com blusa ou sem blusa? Não vai fazer muita diferença, de repente você vai sentir um friozinho, porque errou nisso aí. Mas existem decisões que, se você errar, por exemplo, casamento, é como escolher os sapatos? Não. Se você errar na hora de decidir com quem você vai se casar e vai dividir a sua vida até a sua morte, ou até a morte dessa pessoa, então você pode comprometer até a sua alma, até a sua salvação, se você errar em relação ao seu casamento. Então existem decisões que essas decisões vão fazer diferença na sua vida toda. E você não pode errar em relação a essas decisões. Por exemplo, se você erra em relação ao que você quer fazer em termos de profissionais, isso vai influenciar, isso vai determinar a sua vida. Tem gente que hoje olha para trás e diz assim, por que eu não estudei mais? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então, a pessoa se arrepende por não ter tomado ou feito uma escolha diferente da que fez. Tem gente que chega uma hora na vida e diz assim, eu poderia estar melhor se eu tivesse feito diferente. Sim ou não? Já viu aquela expressão, se arrependimento matasse, eu já estava morto? Não tem gente que fala isso? Pois é. Mas de todas, eu estou falando tudo isso que eu falei aqui agora para chegar onde eu queria chegar. De todas as decisões que nós tomamos na vida, mesmo essas mais importantes que eu citei aqui agora, nenhuma decisão é mais importante do que a que você toma em relação à sua alma, a eternidade da sua alma. Eu me refiro à decisão de entregar ou não a sua vida a Deus, a decisão de se arrepender dos seus pecados ou não, de abandonar o pecado ou continuar vivendo no pecado, vivendo no erro. Nenhuma decisão se equipara a essa, em termos de importância, porque se você errar em relação à sua alma, então você estará eternamente separado de Deus e perdido. A Bíblia fala sobre o vale da decisão. A gente está lendo nos últimos dias muito sobre Joel, o profeta Joel, e no livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, gentios são os não judeus, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes, suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Então a Bíblia fala de um vale. Se você for lá em Israel, você pode conhecer o lugar que é chamado de Vale da Decisão, ou Vale de Josafá, ou Armagedon, Vale do Armagedon. Essa palavra de Joel não era apenas para aqueles dias, mas era uma profecia, foi uma palavra profética, falando a respeito do que Deus fala que vai fazer aqui. Ele diz, no final do versículo 12, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Ou seja, a Bíblia está falando de um dia em que Deus se assentará e julgará
todas as nações do mundo, todas as pessoas do mundo, todo mundo vai ser julgado. Então ele diz assim mais, no versículo 13: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordaram, porque a sua malícia é grande. O que significa isso? Que os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. É que, imagine que existe uma taça, e toda a maldade que há no mundo, tudo que os homens vão fazendo de geração em geração, essa taça está sendo cheia da iniquidade da humanidade. Então, vai chegar uma hora que isso vai o quê? Transbordar. Deus vê toda a malícia humana, Deus vê todas as injustiças que acontecem, Deus está vendo tudo que acontece no mundo, Deus vê a rejeição que as pessoas têm para com a palavra dele, a rejeição que a humanidade tem para com aquilo que Jesus veio oferecer. Jesus veio e se doou, deu a vida dele por nós, mas as pessoas não querem, elas preferem a sujeira do mundo do que beber o cálice da salvação que Jesus nos ofereceu. Deus está vendo. Você já viu quando alguém te oferece alguma coisa e alguém fala assim, ó, pega, porque senão não faz desfeita. Às vezes é um copo com água, não faça desfeita. A gente aprende isso de pequenininho com a mãe. O mundo desdenha da misericórdia de Deus, da graça de Deus, daquilo que Jesus fez por nós. As pessoas não fazem caso de tudo que Jesus fez na cruz, todo o sacrifício de Jesus na cruz, para nos salvar. A única coisa que as pessoas precisam é se arrepender dos seus pecados, reconhecer os seus pecados, se arrepender e se voltar para Deus, ou seja, sair do caminho errado, isso é conversão, e pegar o caminho oposto e viver a vida correta, escolher o caminho certo. É a única coisa que Deus quer, mas as pessoas não querem. Por quê? Porque elas não querem largar o osso, pecado. Há um tempo atrás atendi um senhor, inclusive já está ele tem uma idade avançada, e ele conhece a Igreja Universal, vem à igreja, ele vem de vez em quando, desde 2000, ou seja, já são 26 anos frequentando a igreja, e ele veio me pedir uma oração por causa dos problemas financeiros. E quando eu perguntei para ele há quanto tempo ele vem na igreja, e ele falou que desde 2000, e eu perguntei, o senhor já é batizado nas águas? Ele, não, ainda não. Eu falei, o senhor vem na igreja desde 2000 e até agora não se batizou, senhor? Com a idade que o senhor está? Eu estava até atendendo ele, a gente estava falando de pé, eu estava em pé falando com ele. Na hora que ele falou isso, eu falei, não, puxa uma cadeira aqui, peraí, a gente tem que sentar porque a conversa é séria. Senta aqui, senhor, peraí, o senhor está com a idade avançada, há 26 anos vem na igreja e não se batizou, por quê? Ele falou, não, porque é aquilo, né? O senhor sabe, né, bicho? Para batizar tem que deixar umas coisas. Eu falei, sim, claro. Então, eu acho que para batizar tem que levar a sério, sim, claro. Mas em outras palavras, o que acontece? Ele não quer tomar uma decisão, ele quer ficar frequentando a igreja, recebendo orações, se beneficiando da fé, mas ele não quer o que Deus nos oferece de mais precioso que existe, que é a salvação da alma. Ele não quer. Ele não quer tomar uma decisão.
Então, isso é o mais grave de tudo. Errar em outras decisões importantes pode trazer grande prejuízo, mas nada se compara a isso. Olha aqui no versículo 14 o que está escrito: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então, existe um dia que é o dia do Senhor. Esse dia vai chegar. O dia do juízo, o dia do julgamento, em que as pessoas não poderão apresentar desculpas. Esse dia vai chegar. Que dia será, bispo? Não sei. A gente não sabe. E porque eu não sei, por exemplo, eu não sei. Ninguém sabe. Então eu tenho que viver todos os dias como se fosse hoje. É a única forma de manter segura a minha alma. Eu tenho que andar e viver. Hoje eu já pensei nisso. Todo dia quando a gente acorda, a gente pensa, pode ser hoje. Ah, bispo, mas eu ouço isso desde criancinha, que vai ter o fim, que vai o apocalipse, o Armagedon, o juízo final. Eu estou desde criança, tá bom, mas é a palavra de Deus. E se isso não acontecer na nossa geração, embora os sinais estão aí de que a gente está muito perto, sim ou não? Mas ainda que isso não aconteça na nossa geração, quem morreu hoje, as chances de salvação para esses que morrerem hoje já cessaram, acabou. Então, quando a gente fala assim, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus voltou essa madrugada para um monte de gente. Jesus vai voltar hoje para muitas pessoas. Jesus pode voltar para alguém aqui hoje, não sei. A gente não sabe o dia de amanhã. Para morrer não precisa ser velho nem estar doente, basta estar vivo. Então, não tem problema se você errar na roupa que escolheu. Não muda muito. Os sapatos que você escolheu usar, não muda muito. Não tem problema se você tomar decisões, errar em decisões pequenininhas. Existem outras que são mais importantes, como eu citei, casamento, carreira, etc. e tal. Agora, a sua alma, isso você não pode errar, porque se você errar, a sua alma estará eternamente no inferno, separada de Deus. Olha só a outra passagem que a gente vai ler a respeito disso, Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, quer dizer, não importa, ele não vai considerar o tempo que você viveu errado, porque não conhecia a palavra, não tem problema, Deus esquece o seu passado, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena, quando? Agora, não é semana que vem, é agora, ordena agora, a todos os homens, e em todo o lugar, que façam o quê? Que se arrependam. A única coisa que Deus quer, se arrependa, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Que homem é esse que ele ressuscitou dentre os mortos? Jesus. Então qual é o juízo? Qual é o julgamento sobre o mundo? O julgamento é, quem aceitou esse homem que ressuscitou, está salvo. Quem não aceitou, não tem salvação. E esse dia do juízo virá sobre todos os homens. Esse dia está determinado e ninguém pode mudar isso. Quem está me entendendo faz assim, é tudo ou nada. Então, se você está aqui
e ainda não tomou uma decisão de se voltar para Deus, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Eu não sei o que você precisa cortar da sua vida. Se precisa cortar, eu não sei, eu sei de mim e você sabe de si. Eu estou aqui lançando a semente. Fique de pé, por favor. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos. E se você está aqui e diz assim: bispo, eu quero me entregar por inteiro, eu quero fazer uma aliança com Deus. Você que diz assim: eu não tenho vivido confortável em relação à salvação, em relação a esse assunto. Então pegue o que é seu e venha aqui diante do altar. Se você diz assim: eu quero ter a certeza da minha salvação. E também você que ainda não é batizado pelo Espírito Santo e quer o Espírito Santo mais do que tudo, porque o Espírito Santo é a garantia da salvação. Nós estamos em mais um dia do jejum de Daniel. Você que diz: bispo, eu estou empenhado, eu quero receber o Espírito Santo. Você pode ficar aqui na frente da parte onde tem as fotos, como você pode ficar aqui nas laterais, mas aproxime-se aqui do altar. Você que deseja isso, e feche os seus olhos. Todos que querem o batismo com o Espírito Santo podem vir também. Cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver, se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes ignoram o coração, e as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida a direção. Feliz aquele que ouviu Deus de Abraão, feliz aquele que ouviu Deus de Abraão, e com justiça toma cada decisão. O seu futuro é ser mais que vencedor, o seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguição, mesmo que tenha que enfrentar perseguição. Feliz aquele que aprende a usar a fé, feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa quem lhe faça previsão, pois não precisa quem lhe faça previsão. Por toda a vida decidi, por toda a vida decidi, vou ser fiel. Não pedi para vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Não pedi para vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Ó meu Pai, meu Deus, o Senhor é bom e o Senhor é justo, e nos entregou a cada ser humano, a cada um de nós, o livre-arbítrio e o poder de escolher e decidir, meu Pai, o que fazer: perdoar ou odiar. O Senhor nos deu o direito de escolher a pessoa com quem a gente vai dividir a nossa vida. O Senhor não toca no livre arbítrio. Oh meu Deus,
mas em contrapartida, o Senhor deixa claro que um dia as pessoas não terão mais escolhas. Um dia esse período, esse tempo de ano aceitável do Senhor vai passar, e virá o dia da vingança do nosso Deus. E nós vemos, meu Pai, que o cálice está prestes a transbordar. Quando olhamos, meu Deus, para tudo que está acontecendo no mundo, quando observamos o comportamento humano que está pior a cada dia, quando olhamos para a maldade, a injustiça, são tantas injustiças, meu Deus, são tantas pessoas, sabe, querendo passar outras para trás. Hoje, para atender o celular, uma ligação, a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que fica o dia inteiro trabalhando para tirar das outras por meio de fraudes, defraudando o próximo, passando para trás, lesando, enganando. Nós vemos aí fora, as pessoas tratam a mentira como verdade, o certo virou errado, o errado virou certo, os valores estão trocados. Aliás, meu Pai, esse mundo tem sido nojento. Nós vivemos aqui nessa terra, mas queremos estar dentro dessa bolha espiritual, pertencendo ao teu reino, porque, meu Deus, olhar para esse mundo é triste, ver tudo o que está acontecendo, filhos contra pais, pais contra filhos, os seres humanos cada vez mais egoístas, mais orgulhosos, mais egocêntricos. Cada vez fica mais difícil viver nessa terra, nesse mundo, meu Pai, e a nossa esperança é o cumprimento da Tua palavra, é nisso que estão os nossos olhos. Mas quanto a esse mundo, a gente sabe que o cálice está prestes a transbordar, e o mundo acumula ira para si mesmo. Mas, oh meu Pai, o Senhor nos revelou a Tua misericórdia. Diante de tudo isso, nós sabemos que temos no Senhor Jesus a oportunidade da salvação, meu Deus. E por que tão grande graça iríamos rejeitar? Por que iríamos rejeitar esse privilégio que o Senhor nos deu? Então, meu Pai, nós estamos aqui para renovarmos com o Senhor a nossa aliança, e eu sei que há pessoas que ouviram a Tua palavra e que nesse momento estão arrependidas e estão tomando uma decisão de se voltar para o Senhor, de fazer tudo diferente, de ser diferente a partir de agora. Então considera essa decisão. Minha amiga, meu amigo, fale com Deus agora, isso, clame por perdão agora, não fique calado, não tenha vergonha de abrir a sua boca e falar: Senhor, me lava, me transforma, me perdoa, eu preciso do Teu perdão, eu reconheço que preciso do Teu perdão. Então ouça a minha voz, ouça a minha oração, fale com Deus agora. A vida é sua, então entregue. Essa é a decisão mais certa que você pode tomar na sua vida. Fala: Senhor, eu vou cortar o pecado, eu vou perdoar quem me ofendeu, eu vou tirar da minha vida aquilo que eu sei que é injusto, aquilo que eu tenho feito e que eu não quero que façam comigo. Eu vou tirar, eu vou cortar, eu tomo a decisão de cortar isso da minha vida. Fale com Deus agora, porque Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua oração. Fale com Ele agora.
Feliz aquele que ouve o Deus de Abraão e com justiça toma cada decisão. Seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguição. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa quem lhe faça previsões por toda a vida, decidi, vou ser fiel. Não pedi para vir ao mundo, mas escolho ir para o céu. Levante as mãos e clame cantando: não pedi para vir ao mundo, mas escolho ir para o céu. Ó meu Pai, é verdade. Nós não escolhemos nascer, nós não podemos escolher os nossos pais, nascer numa casa luxuosa ou num barraco, numa família sem condições, nós não escolhemos isso, mas nós podemos escolher onde vamos passar a eternidade, e nós abraçamos a salvação que o Senhor Jesus nos ofereceu. Obrigado, Senhor. E que agora, meu Pai, o Espírito do Senhor venha sobre os sedentos, os sinceros, testificando que eles são teus. Aleluia. Coloque as mãos sobre o seu coração, minha amiga, meu amigo. Receba a alegria da salvação. Receba o Espírito Santo. Não porque você merece, eu não mereço, nenhum de nós merece, mas porque você se arrependeu e você se entregou para Ele. Então agora receba o Espírito de Deus. E não há alegria maior do que essa, do que a de saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Ele diz para você: hoje houve salvação aqui neste templo, porque este também é filho de Abraão. Receba o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo. Receba paz. Ele te chama de filho, e você vai viver em paz. Não importa o que aconteça, você não teme o dia do Senhor. Esse dia para você, se para muitos vai ser dia de terror, para você estará em paz, porque você nem vai ser julgado. Está escrito que aquele que crê em Jesus não será julgado, e o que não crê já está julgado. Você não precisará ser julgado, porque você já foi absolvido, já foi paga a fiança. Aleluia, Jesus pagou a fiança. Aleluia. E se você crê nisso e quer adorar, pode adorar agora, pode engrandecer, pode glorificar a Ele, pode exaltar a Ele agora. Aleluia. Nós te louvamos, meu Pai. Isso, você pode
levantar a sua voz em louvor e adoração ao único e verdadeiro Deus e se derramar perante Ele. Santo, 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 santo é o Senhor, digno é o Senhor de toda a exaltação, digno é o Senhor de toda a glória. Digno tu és, te adoramos, meu Pai, te bendizemos e te exaltamos, aleluia. Recebe o louvor e a adoração do povo que se chama pelo teu nome. Isso, minha amiga, meu amigo, receba o Espírito Santo agora. Enquanto Ele não leva você para o céu, Ele coloca o céu dentro de você por meio do Espírito Santo, e só o Senhor Jesus é digno de ser adorado, porque tudo foi por Ele. Se não fosse por Ele, nós estaríamos perdidos eternamente, mas nele nós achamos a salvação, aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a Ele a Ele a glória, para sempre, amém. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.